Ô, Ricardão, com a leitura fria que o tio Spook faz, há chances de haver um quadro de esquizofrenia ali no meio? Abraço. Olha os caras querendo me botar na fogueira! Os caras querem gerar um corte. Gerar um corte bom. Olha que legal, já é uma pergunta que o cara já afirma. Lembra da pergunta? Sim. Se eu respondo, eu já tô afirmando, né? Então vamos lá, o que acontece? Como é que chama o rapaz aí? O Gustavo. Esse Gustavo é muito safadinho, né? Mas o que acontece? Eu fiz análise, né, do Spook House. E tipo assim, cara, eu faço análise daquilo que as pessoas me pedem. Então, as pessoas me pedem, faz da Raíssa do BBB, da Fazenda, faz da Carol do BBB, faz não sei. Aí apareceu lá muita gente pedindo, cara, faz a análise do Spook House, lá do como é que ele chama? Rodrigo? Do Rodrigo. E aí, eu peguei um vídeo dele, que tinha maior visualização, falei, deixa eu pegar um vídeo aqui, né, tinha 3 milhões de visualizações, alguma coisa assim. E aí eu fiz análise da narrativa dele, eu fiz em cima do que eu sei. Eu não julguei a crença dele, eu não julguei se ele acreditava ou não, eu não julguei se as pessoas que estavam ali acreditavam ou não, eu não julguei se o público dele acredita nele ou não, eu não julguei se o que ele está fazendo é algo ilegal, imoral, ou simplesmente da cabeça dele. Eu não julguei absolutamente nada. O que eu disse foi, essa estrutura de narrativa que ele usa é leitura fria. E aí ele usa leitura fria, ele usa leitura crente, ele usa indução. O que é leitura fria? Leitura fria é você falar um monte de coisa e, de repente, a pessoa começa a pescar algumas coisas daquilo que você está falando. Então, a leitura fria foi detectada por um psicólogo chamado Forer. E aí ficou efeito Forer. Porque ele viu que tinha um outro cara, que era um dono de circo, que chamava Bauner, se não me engano, que ele fazia adivinhações. Então, eu vou te falar da sua vida. Uhum. E ele pegava máximas de relacionamento, de capacidade, de trabalho, de espiritualidade, de reconhecimento, coisas que a maioria das pessoas, saúde e bem-estar, né, propósito, que a maioria das pessoas se encaixam. E aí você fala e a pessoa fala, cara, bateu pra mim isso aí. E aí você faz o efeito tipo, você tem alguma coisa na coluna? Você tem alguma dor muscular forte? Hein, Arthur? Você tem alguma coisa que te incomoda? Tenho, na lombar. Na lombar, não é isso? Eu senti. Porque tem um espírito obsessor aqui que pega a sua lombar. Você viu que eu já acertei na primeira, né? Agora imagina, se eu acerto na primeira, você fala, o Ricardo tá vendo uma porra do espírito obsessor pegando a minha coluna. Uhum. E você vai ficar... E vou te falar mais ainda. Você é um cara que você quer o sucesso. Você quer tanto sucesso que você passou em cima de muitas coisas que nem você acreditava que ia conseguir. As pessoas mais próximas de você, aquelas do passado, disseram, você tá louco. Mas você sabia. Você sabia que você podia conseguir. Muitas vezes você acorda com essa dúvida. Será que é para mim? Será que eu vou desistir? Mas você sabe que você tem potencial. Você sabe que lá dentro você é um cara que vai estourar. E não por você. Porque tem pessoas que precisam de você. Você tem pessoas para ajudar, não tem? Não é só por você que você está fazendo isso. Você é um cara da risada. Você é um cara do humor. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você quer levar filosofia para as pessoas. Você quer levar que as pessoas sintam quem realmente elas são, além só do humor. Você sabe que você é maior do que isso, não é verdade? Você entendeu? Sim. Eu volto, e eu vejo se você está se emocionando ou não. Uhum. E eu vou dizendo coisas que... E a lombar eu acertei na primeira, olha aí. E agora? Acertei na primeira. Como é que faz? E aí eu vou jogando, isso é leitura fria. Entendi, tu vai vendo o que o cara vai reagindo e tu vai... Vai reagindo. Ele vai te dando pista e tu vai seguindo. Entendi. Por exemplo, eu gosto de fazer muito dessa daqui, ó. Põe a mão aqui, ó. Chega mais perto. Tipo assim, mais perto ainda. Põe aqui em cima. Como em cima da tua, isso, mas não toca. Tá. Você vê que, ó, sem tocar, presta atenção na sua mão, ó. Você sente que você, por mais que você segure, você tem vontade de ceder o braço? Olha pro seu braço. Olha como você tem... Ó, viu?
Tá vendo como você tem vontade? Você tenta botar a força pra cima. Por mais que você tente, fica mais pesado. Olha pro braço. Quanto mais você joga pra cima, mais pesado fica. Quanto mais você joga pra cima, mais pesado fica. Você tenta colocar o seu braço pra cima, mas cada vez ele tá ficando mais pesado. E você sente uma energia, não sente? Fica no calorzinho na palma da mão? Uhum. Então, cada vez mais. E a vontade é tão grande que fica mais fácil você soltar o seu braço do que você botar ele pra cima, não é isso? E você vai colocando ele pra cima como se fosse uma pluma, não é isso? Você quer colocar o braço pra baixo, mas ele vai se indo pra cima como se fosse uma pluma. E ele vai subindo, distanciando da minha mão cada vez mais. Mesmo que você não queira, vai distanciando da mão cada vez mais, é isso. Distanciando, isso, cada vez mais. Mesmo que você não queira, vai distanciando, subindo cada vez mais, isso, cada vez mais. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Quanto mais você tenta, mais leve fica. Aí, pronto. Eu faço uma indução, você fica ali, tá subindo, daqui a pouco não tá mais, agora tá descendo, agora tá ficando leve, e aí? Você entendeu? E o seu braço foi subindo. Primeiro eu falei que tava descendo. Quando eu vi que você tava subindo, eu falei, agora vai subir. Eu acompanhei o que você tava. E aí se eu ponho você ali e falo assim, ó, não sei se você tem capacidade disso, mas eu acredito que você vai começar a sentir uma coceira na nuca agora. Ó, não tá? Não tá começando a coçar? No nariz. No nariz? Deu no nariz? Mas na nuca tá cada vez mais, não tá? Não tá com vontade de coçar? Coça! Então coça e se liberta disso. Pronto, aí. Não ficou com uma dorzinha aqui? Ó, não tá? Ai, não tá? Olha lá. Você entendeu? Porque a gente tá num rapport tão grande aqui, e aí eu vou te induzindo a sentir coisas. Isso é feito fora. Isso é leitura fria. Isso é indução. E aí eu mostrei que existia uma narrativa ali que batia exatamente nisso aí. Entendeu? Saquei. É isso, cara. Agora, se ele acredita tanto nisso, se ele acredita que ele não faça isso de forma consciente, então realmente já está na mente dele. Esse deslocamento da realidade, de não perceber o que ele faz. Aí ele precisa realmente que alguém faça um exame mais clínico para saber o que é isso aí. Se é consciente ou não. Tu entende de satanismo também? Tu Entendo. é adepto? Qual é o teu? Eu sou adepto, mas tenho vários brothers. Tá. O que tem a ver quando falam que aquele artista fez sucesso porque ele fez pacto com o demônio? O que é isso? De onde vem isso? Cara, o pacto é um lance medieval. O pacto começou na Idade Média. Na Idade Média, a gente tem vários padres e monges estudando demonologia. Ou seja, o contato com demônios. É da Igreja Católica que vem isso, tá? O sistema mais famoso de contato com os demônios, que é a Goetia, é um sistema criado por padres. Eles estavam buscando... Porque o que acontecia? Antes da Igreja Católica, na Grécia, existiam as Goetes, que eram mulheres que eram contratadas para apaziguar os espíritos que acabaram de morrer. Então, tipo, sei lá, morreu meu pai, eu contratava uma Goete para ir no enterro, que não era enterro, mas para ir lá no rito fúnebre, e apaziguar o espírito dele. E isso era muito popular naquela época da Grécia. Quando entrou a Idade Média, as Goetes ainda funcionavam. Então a Idade Média começou a pesquisar esse contato com entes que não eram santos, que não era Deus, e chamaram esses caras de demônios. Por quê? Porque do grego, demon, quer dizer espírito. E aí os caras traduziram lá para a Idade Média demônio, né? E aí a Igreja Católica transformou em tudo aquilo que a gente conhece hoje. Nesse momento, começaram a surgir os pactos também, por causa das bruxas, né? Daquela galera que tinha um culto natural, que era comum ela fazer acordo com as divindades da natureza para ter uma boa colheita, para ter isso, para ter aquilo. Então eles absorveram isso na forma dos pactos. O pacto nada mais seria do que um acordo que você faz com o espírito para ter certas benesses. E essas benesses geralmente eram individuais. Ou seja, eu não fazia um pacto para ser rico, no sentido de dinheiro cair no meu colo. Eu fazia um pacto para tocar guitarra pra caralho pra aí eu ser rico. Né? Era um conhecimento que era te dado. Então muitas vezes as pessoas falavam que encontravam com um demônio, aí o demônio te ensinava a tocar guitarra. Tem até uma opereta que é, sei lá, o som do diabo, alguma coisa assim, que foi o cara falando que ele fez um pacto e aí teve um sonho à noite que o diabo veio e tocou pra ele uma música, que aí quando ele acordou ele tentou reproduzir, só conseguiu reproduzir uma parte e tal. Então o pacto vem daí. Agora o que acontece? Do iluminismo pra cá, a igreja começa a tentar demonizar as ordens, como eu falei, que estavam reclusas. E uma ordem em particular eram os Illuminates. Os Illuminates da Baviera.
Esses Illuminates, ao contrário do que todo mundo pensa aí, eles eram antirreligiosos. Ou seja, eles eram uma ordem dedicada à antirreligiosidade. Eles batiam na igreja. Por isso a igreja transformou esses caras em demônios, né? Em adoradores de demônio. Illuminati não acredita em demônio. Illuminatis não existem mais. Os Illuminatis da Baviera. O que existem hoje são certas ordens que têm graus chamado Illuminati. Tipo a maçonaria, por exemplo, tem um Cavaleiro Illuminati, acho que é o grau 17, não lembro o número agora. Enfim. Só que junta a teoria da conspiração que a igreja criou em torno dos Illuminatis, com várias pessoas fazendo sucesso e outras fracassando, e aí criou-se a lenda de que artista, para ser famoso, tem que ter um pacto com o demônio. Mas nem todos é verdade. Hoje em dia tem alguns que são realmente, e eles aparecem na internet falando. Tem, acho que a Lana Del Rey é bruxa, né? Tem uns que, não sei agora, eu posso estar falando besteira, mas tem uns que fazem mesmo músicas a respeito disso, inclusive. E eles são muito de boas em falar. O satanismo em si, eu não conheço todas as ordens satânicas, e isso é um problema, porque cada ordem funciona de uma certa forma. Não dá pra você falar o satanismo. Dá pra você falar de algumas ordens satânicas em particular. Eu conheço o grão-mestre do satanismo paracientífico, que é o Jorge Flores, e eu posso falar porque não é uma ordem secreta, e conheço alguns outros grão-mestres de ordens satanistas. E nesses lugares, o pacto que existe é exatamente um acordo entre você e a divindade principal que eles acreditam de que você vai cumprir algumas coisas. Então, por exemplo, o satanista do paracientífico, ele é uma pessoa que ele vai ser rebelde o tempo todo. Ele vai ser Satã. Satã é o opositor. Né? A palavra Satã quer dizer o opositor. Então ele vai se opor. Ele não vai ser sujeito a controle de outras pessoas, não vai ser sujeito a domínio de outras pessoas. Ele vai fazer o possível para ser independente sempre. É essas coisas que um satanista vai buscar. O pacto com o demônio, ele começa a pegar no Brasil mesmo por causa das religiões afro. E aqui eu não tô falando mal não, tá, gente? Mas a história do acordo com divindades, ele pegou muito forte com a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambor de Mina, essas coisas todas, que é natural você fazer pacto lá. E o pacto nada mais é que um acordo. Então, tipo, guia, você me ajuda? Espírito, você me ajuda? Ajudo, beleza. Então eu te dou uma garrafa de pinga. Isso é um acordo, é um pacto. Mas não tem aquela coisa de vender a alma nessa terra e depois a sofrer lá no além? Não tem, cara. Sabe por quê? Pensa só. Pra gente assumir esse ideal, a gente tem que assumir que o demônio é que nem a Igreja Católica fala que tem um inferno e o Satanás comandando, beleza? Se você é um cara... Vamos se colocar no papel de Satã agora. Se você é um cara que domina um inferno inteiro de pessoas ali, que deve ter Platão, Sócrates, Átila Uno, deve ter uns caras muito pica. O que ele vai querer com a sua alma, velho? Vale porra nenhuma. Mas se ele me transformar, tipo, num Jimi Hendrix, por exemplo. Porque o cara que tá lá... Ele pega um outro anjo caído qualquer, velho. Mas o cara que tá no inferno com ele, tipo um Platão, se o Platão vendeu a alma pra ele, pra ser o Platão aqui, agora ele tá lá sob controle. Não, porque o Platão é antes de Cristo, mas, tipo, antes dessa história toda. Foda ser burro, eu não sei. Aí eu sempre perco. Que merda. Não, mas a grande situação que eu sempre me pergunto é o que o demônio vai querer com você, filho? Porque quem faz pacto com o demônio, mano, faz um pacto, sei lá, mano, com Obama, se bem que a gente... Né? Dizem que é a mesma coisa. Não Obama, mas tem um no Brasil que talvez tenha sido feito com... Mas, enfim... Ou todos eles. Nem vou falar nada, né, Bolsonaro. Enfim, se o cara fosse realmente... Porque qual que é o barato do demônio? É ele voltar pra Terra no dia do juízo final pra trocar soco com Jesus e quem ganhar vai ganhar, sei lá o quê. Então, tipo... sei lá o quê, muito bom. Então, tipo, né, imagina, o Satã tá lá formando um exército e Jesus tá formando outro. Primeiro que o exército de Jesus, tipo, é um puta... Chato pra caralho. Vai ficar dando a outra face... Vai perder. Do demônio vai vir uns caras tocando guitarra. Vai vir tipo Jimi Hendrix fazendo tipo a trilha sonora, tá ligado? E Átila Uno atrás, velho. E no outro lado vai ter o quê? Madre Teresa. Vai fazer o quê? O sinal da cruz pro cara parar? Então, tipo... mas dentro desse contexto, por que eu ia querer um cara qualquer coisa pra fazer parte do meu exército? Sacou? Porque é esse contexto que traz a ideia do pacto, é o contexto cristão. Nenhum outro contexto tem a ideia do pacto desse jeito de vender alma. É só o contexto cristão. Então,
Então é de boa, o cara faz um pacto e ele vive aqui nessa terra. Não tem não pacto tem de a venda. lei. Se tivesse, eu tinha feito. Eu não sei se existe vida pós-morte, cara. Eu prefiro ir pelo, né? Vamos pecar pelo excesso. Mas o problema é que se tiver, a gente tá fudido. Ah, depois a gente vê. E, cara, também, olha só a minha vida, velho. Tipo, eu sou mago. Eu tô aqui falando, eu já falei contra a religião, já zoei Cristo. Já era, né? Eu vou pro inferno. Mas no último segundo tu pede perdão, pronto. Também tem essa. Pede extrema unção, né? Mas digamos que não. Eu vou pro inferno de qualquer forma. E eu já fiz tanta merda aqui em cima que é capaz de eu ser recebido muito com tapete vermelho lá embaixo, sacou? Então, tipo, mano, se é pra pecar e ir pro inferno, vamos pecar direito, velho. Vai ser brother do cara lá embaixo. Porra, né? mano, vou ser brother. Eu falo que... Acabei de falar que eu sou anti-monogâmico, né? Então, tipo, mano, se vocês quiserem comer a galera aí, come mesmo, velho. Foda-se. Desde que tá todo mundo sabendo, todo mundo de acordo, faz aí, mano, chama a gente. É foda tu ser um pecador pela metade, que tu chega no inferno e o diabo fica, tá, cara. E aí? Vamos pecar pra caralho pra Pois chegar aqui é, ser cara, meu brother. já que eu vou mesmo... Tem assento VIP no inferno. É um Boa. negócio que eu falo pra ela, já que Gostei a gente dessa. vai pro inferno, vamos pro inferno direito, velho. Vamos pro Gostei inferno dessa. pra ser recebido com honra, sacou? Sabe o que é fora da deriva? Que vem uma astral aqui, eu viro adepto de Jesus. Aí vem tu e agora eu sou satanista do caralho. Vambora! Tá aqui cara, minha alma, eu quero ver sucesso. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Mano, eu acho que você tem que fazer o que você quiser. E é isso que é o legal da magia. Porque a gente sempre vai falar, você tem que fazer o que você quiser, velho. Sim. Tudo é verdade, nada é permitido. Tudo Só é não permitido mataram- e nada é verdade. Mano. Só não matar o outro. Nem fazer o mal a ninguém. Tu faz o que... Quer dizer, se você quiser matar, também mata. Mas, tipo, aí você tem a lei, tem o Estado, tem tudo aquilo que você vai ter que sofrer. Tipo, toda ação tem uma reação igual e contrária, velho. É verdade. Né? Então, tipo... tudo me é permitido, mas nem tudo me apetece. E isso é um ideal cristão. Olha que legal. Eu tô vendo várias coisas que você tá falando, eu tô conseguindo enxergar muito paralelo com coisas que eu já li que não são tão profundas assim como tu tá falando, mas me parece que existe um conhecimento em comum em porque você tava falando agora antes sobre invocar lá o demônio e lidar com ele. Venho aqui no Deriva um hipnoterapeuta que é o Bruno Prado. E dentro da hipnose, ele trata as pessoas, ele faz tratamento, né? Dentro da hipnose, ele faz tu encontrar esses traumas, esses problemas. E ele falou uma coisa legal, ele falou, não importa se é verdade ou mentira. O que importa é que o teu subconsciente acha que é verdade. Então ele tá falando sobre vidas passadas. Aí ele falou que ele já foi pra vida passada, ele já tratou uma cliente que foi pra uma vida passada e tal. Mas ele falava, cara, não importa se aquilo é verdade ou mentira. O que importa é que tá no subconsciente daquela pessoa e ela conseguiu tratar aquilo a partir daquela sensação. E isso parece que em todos os conhecimentos... Cara, tem coisa tipo... Os Segredos da Mente Milionária, um livro que fala quase tudo isso que você tá falando. Parece que esse conhecimento ele tá em tudo, mas meio que ninguém sacou ainda. O pessoal tá achando que é brincadeira. Cara, mas sabe o que é? Lembra que eu falei que a magia, ela começou quando as pessoas começaram a divulgar conhecimento entre elas e formaram as ordens secretas? Uhum. Essas ordens secretas, elas sempre existiram. Embora talvez hoje não existam as que foram iniciadas lá na Pérsia, mas elas sempre existiram. E muitas personalidades fizeram parte de ordens assim. O Isaac Newton, por exemplo, que é o pica grossa da física do século, né, dos séculos anteriores aí, da ciência, o Principia dele, que é o livro básico, que ele vai discutir as leis da gravidade, o cara era maçom. E ele flertou com Rosa Cruz, ele flertou com o hermetismo. Existe uma lei na física que ele criou, se não me engano é a terceira lei, que é uma das 7 leis do hermetismo, que é a lei da ação da reação. Tipo, toda ação tem uma reação igual ao contrário. A gente já defendia isso no hermetismo, lá na Grécia Antiga. E ele veio e depois provou isso matematicamente. Mas esse conhecimento, quando o pessoal, sem os aparatos científicos, quando eles descobriram essa lei, por exemplo, da ação-reação, como é que eles sacaram isso? Por observação. E aí é que tá o grande problema, né? É assim, todo mundo, hoje em dia, tem uma galera, na verdade não é todo mundo, tem uma galera que fica tentando falar assim, o Nino, sei lá, fez um cara incorporar um demônio, mas isso não é científico, isso é não sei o quê. E não é mesmo. E a gente sabe que não é, né? E a gente nem quer ser. A grande brincadeira é que a magia e a ciência, elas sempre andaram muito de mão dadas. A magia ela tem um papel de propor desafios. E a ciência tem um papel de aceitá-los ou não. Então, assim, vários dos conhecimentos que a gente tem, e que a gente sempre teve, que a gente sempre trouxe, hoje em dia estão começando a ser provados por culpa dos equipamentos. Então, por exemplo, várias coisas que a gente aprende no hermetismo, quando a gente estuda a filosofia hermetista de verdade, hoje a neurociência consegue comprovar, como o poder do incômodo.
Como assim? O poder do incômodo é um negócio que a gente sempre fala que o mago ele é ativo até quando passivo. Ou seja, o mago ele tá fazendo coisa mesmo quando ele escolhe não fazer nada. Entende? Ele não faz nada porque a vida colocou. Ele escolhe não fazer. Isso é um poder do incômodo. Você tem que estar incomodado o tempo inteiro. Porque é só no incômodo que você consegue fazer as coisas andarem. Se você tá feliz e satisfeito, você senta a bunda no sofá e morre. Né? Agora, se você tem alguma pulguinha atrás da orelha, uma vontade de fazer alguma coisa, a sua vida anda e você anda por consequência. Esse é um poder do incômodo que a neurociência hoje estuda. Né? O Drauzio Varela, por exemplo, tem vários vídeos a respeito. E isso a gente defende desde, sei lá, de antes da Idade Média acontecer. Só que assim, como a gente tá numa espécie de vanguarda, né? A gente não, porque eu sou só um cara ali, mas os grandes magos, como eles estão num processo de vanguarda, também há a possibilidade de falar muita coisa errada. Né? Porque eles estão sugerindo coisas novas. Quando a gente sugere coisas novas, há a possibilidade de se errar. Assim como os filósofos erraram. Né? O Platão é o grande cara do pensamento de todos os tempos do universo, né? do mundo. E o cara falou da história do mundo das ideias e do mundo do sensível, que a gente já sabe que não se processa mundo das ideias. Tipo, não existe uma ovelha ideal, um Petri ideal em algum lugar que você é corruptela desse cara. Não existe isso. Mas foi o Platão que falou, cara. Saca? Então a gente também propôs muitas coisas que a gente viu que não se procede. Né? Se você pegar os grandes... Quer ver outra coisa que saiu da magia, que veio para o mundo científico? A pólvora. A pólvora era terreno dos alquimistas. Alquimistas eram os caras que estudavam magia na Idade Média. Os alquimistas eles pegavam metalurgia, química, biologia, a cabalá, artes místicas e tentavam misturar tudo isso daí com vontade de fazer vida artificial, o elixir da longa vida, que é a tal da pedra filosofal, e transformar o chumbo em ouro. Né? Por causa disso ele aprendeu esses processos. Hoje em dia a gente sabe que não dá para transformar chumbo em ouro, a não ser que você tenha uma potência energética muito gigante que não compensa. A vida artificial a gente não quer fazer porque a gente tem processos éticos e morais envolvidos, óbvio, né? E também a gente sabe que o processo de fazer a pedra filosofal em si não existe, de fazer o elixir da longa vida, mas hoje a gente vive 3 vezes mais do que a gente vivia na época que eles tentavam achar esse elixir. Né? Que é a gente... Né, as pessoas morriam com 30, 40 anos na Idade Média. Hoje a gente vive até 100 anos fácil. E várias coisas do que foram aprendidas naquela época, até destilação, purificação, a cerveja que você toma hoje provavelmente é culpa de alquimista. Então, tipo, tudo isso veio da magia e saiu para a ciência. Né? Era magia porque não existia um conhecimento formalizado sobre o que eles estavam fazendo. A gente não tinha laboratório para colocar em teste.